Estamos no ar pela Rede Alesp com o programa Terceiro Setor, para falar da vida de quem faz a diferença junto à população, à comunidade. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui em nossos estúdios o professor Walter Bellick, que é presidente da Associação Prato Cheio, mas que tem uma extensa carreira e vida ao longo dessa questão nutricional da insegurança alimentar do brasileiro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Renata. Para mim é um prazer estar falando com essa grande audiência aqui da Rede Alesp. Muito obrigada. Professor, o senhor é aposentado da Unicamp, um professor aposentado da Faculdade de Economia da Unicamp. Conta um pouco da sua trajetória para a gente, porque o senhor é referência internacional nesta área da insegurança alimentar. Bom, eu venho da academia, basicamente, e eu trabalhei praticamente 35 anos nesse tema da insegurança alimentar, da produção agrícola, da oferta de alimentos, e nós desenvolvemos diversos projetos pela Unicamp, tentando entender o que se faz no Brasil em termos de produção, distribuição e consumo de alimentos. Eu sou economista, então meu lado sempre foi o lado de economista. É interessante que a gente conseguiu identificar várias questões importantes nessa trajetória. O Brasil passou por uma transição muito rápida de uma população rural até uma população urbana. O Brasil era um país rural nos anos 50 e aí nós migramos rapidamente. E a população rural ficou em uma situação bastante complicada. Hoje, mesmo quando a gente compara os dados, a gente vê que a pobreza é maior no campo do que nas cidades. Mesmo tendo a terra? Mesmo tendo a terra. Eu diria pobreza relativa, porque o número de pobres é maior nas cidades, porque a gente tem uma população urbana maior. Então essa é a grande contradição, né? As pessoas estão no campo, podem produzir, podem comer aquilo lá que a terra está garantindo, e mesmo assim há um problema de insegurança alimentar. Então a gente trabalhou muitos anos nessas questões, vendo como é que isso daí poderia ser equacionado em termos de políticas para o campo. E eu trabalhei também nas cidades. Desde cedo, a Prato Cheio, de quem nós vamos falar agora, ela tem 24 anos de idade. E desde cedo eu trabalhei ajudando em coleta de alimentos, nesse apoio, como trabalho voluntário. O que é essa ONG Prato Cheio, que hoje beneficia semanalmente 6 mil pessoas? Não, 33 mil pessoas, desculpa. 33 mil pessoas semanalmente. Bom, nós somos uma espécie de banco de alimentos. E já tendo doado 6 milhões de toneladas de alimentos em 24 anos. Isso. As pessoas conhecem a Prato Cheio como um banco de alimentos. Nós temos alguns bancos de alimentos no Brasil. O banco de alimentos é aquele que recupera aquele alimento que está sendo desperdiçado, descartado, e encaminha esse alimento para instituições, para gente que está precisando. Mas esse alimento que está ainda no transporte ou que já chegou no ponto de venda? Que já chegou no ponto de venda, muitas vezes o supermercado não conseguiu vender aquele produto, muitas vezes o produto ele acabou ficando feio para efeito de consumo. A gente sabe que no Brasil as pessoas selecionam o produto, e isso não quer dizer que o produto perdeu o valor nutricional. Esse produto ainda é bom para o consumo. Só que ele é ruim para comercialização, ele tem um aspecto feio. Então muitos supermercados doam esse alimento. A CEAGESP aqui em São Paulo, por exemplo, é uma grande doadora. Nós recebemos esse alimento e fazemos a conexão direta entre aquele que está doando e aquele que está necessitando. Então nós temos atualmente 70 instituições que são cadastradas, que nós atendemos semanalmente. O nosso trabalho é um pouco diferente do banco de alimentos clássico, porque o banco de alimentos clássico tem um depósito, é a ideia de um banco mesmo. Então ele armazena determinados produtos que são não perecíveis, que aguentam um pouco e que podem ser distribuídos. O de vocês é de curta duração. O nosso é de um lado para o outro, precisa ter uma logística bastante sofisticada, porque a gente entrega just in time, né? Para o alimento não se deteriorar mais. E esse é um trabalho bastante complicado. Nós iniciamos esse trabalho no Brasil. Hoje 75% daquilo que a gente distribui
é hortifruti granjeiro. Então, e começou no Mercadão aqui do Parque Dom Pedro. Começou no Mercadão de São Paulo. É interessante, começou com um grupo de jovens idealistas. Eu não era jovem naquela época, mas eram universitários que queriam fazer alguma coisa, fazer a diferença. Era um período, começo dos anos 2000, onde o Brasil estava muito mobilizado pelas questões da fome. A gente teve a campanha do Betinho, a situação estava complicada, a inflação estava elevada. Então esse grupo de jovens coletava, fazia um trabalho voluntário, coletava no Mercadão e distribuía para algumas instituições. O trabalho foi crescendo e hoje a gente tem uma estrutura mínima para atender esse público de 70 anos. Como é que funciona a logística de hoje? Uma curiosidade. Onde que vocês estão ali ao lado do Mercadão ou junto aos supermercados, aos entrepostos? Então, a logística é interessante porque, como nós não temos depósito, a localização física não é tão importante. A gente tem uma rede, isso tudo funciona em rede, onde nós temos algumas entregas que são feitas rotineiramente. Então nós temos uma programação onde a gente vai buscar um dia específico da semana aqueles alimentos e entrega para instituições. E outros que é emergencial. Então sobrou alimento, por exemplo, está muito quente, então o alimento se deteriorou, ou o supermercadista comprou a mais e não conseguiu vender. Ele entra em contato com a gente imediatamente coloca uma equipe que vai buscar e leva, seleciona. É muito importante dizer isso, porque o produto ele vai acompanhado com um laudo, com um certificado do nutricionista, do profissional responsável, que atesta que o alimento está bom em termos de qualidade. E essa entrega pode ser para pessoa física ou geralmente é para entidades? Só entidades. Só entidades. Então, o nosso modelo de... Aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui as cozinheiras dessas instituições trabalhando nesse alimento. Isso é muito importante para nós, porque a gente tem todo um esforço... Que são as instituições para onde o alimento Exatamente. Já foi repassado. Exatamente. A gente tem todo um esforço de não permitir que essa perda aumente de alguma forma. Então é muito complicado você entregar um alimento que está em boas condições de uso, de consumo, e na instituição esse alimento se perder por algum motivo. Porque não tem uma geladeira adequada, não tem um freezer, porque a cozinheira ou o cozinheiro que está manipulando o alimento não sabe manipular ou não sabe aproveitar muitas vezes partes do alimento que são comestíveis e que muita gente joga fora. Então, essa é uma segunda linha de trabalho nosso. Nós trabalhamos nas instituições, dando cursos e capacitando cozinheiras e profissionais. Nossa, sensacional. E pensar que isso começou quase 25 anos atrás, por conta de vocês visualizarem todo esse desperdício, jogar fora, descartar alimentos saudáveis aqui no Mercadão. Exatamente. A gente, em 2024, conseguiu coletar 735 toneladas de alimentos. É bastante, é um trabalho complicado, é um trabalho de formiguinha, porque no momento em que você recebe, você tem que selecionar esse alimento, então não é simplesmente fazer um transporte e conseguir que esse alimento seja bem utilizado nas instituições. E eu acho que seria interessante a gente falar, nós temos uma linha de trabalho que é em função nós trabalhamos com uma plataforma online, é um aplicativo onde o doador consegue rastrear esse alimento. Então nós conseguimos juntar as duas pontas, onde quem está recebendo está vendo, é como um Uber, né, onde você observa o alimento chegando e aquele doador sabe para onde foi. Então ele tem total confiança que o alimento que ele doou é um alimento bom para o consumo e que vai chegar na instituição, não vai haver nenhum desvio. E com essa logística através da tecnologia, aumentou muito a contribuição com toda essa transparência? Volume de doações? Aumentou. Aumentou porque, infelizmente, no Brasil, nós temos uma legislação que não é muito adequada à doação de alimentos.
Então, um empresário que está doando alimento, ele fica preocupado que esse alimento não vá chegar na instituição, no ponto final dele, e que a pessoa que vai consumir aquele alimento possa ter algum problema de saúde e ele possa ser culpabilizado ou mesmo processado por conta disso, porque ele doou, é o nome da empresa que está lá. E isso, em termos de imagem, pode provocar um problema bastante sério. Então, o fato de a gente certificar e de que esse doador está sabendo que o alimento chegou lá, é muito importante e dá uma confiança e permite que ele faça uma doação maior. A ONG Prato Cheio, ela combate a fome e através da solidariedade. Através da solidariedade. A gente percebe que no Brasil, embora a gente tenha tido um avanço muito grande em termos de redução da insegurança alimentar, ainda tem uma fome persistente no Brasil e constante, né? Muita gente está sendo atendida por todo o sistema, mas... Aqui o que é, professor? Então, essa é outra perna importante nossa. Ao lado das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, você tem um tremendo desperdício de alimentos, não só no Brasil, como no mundo todo. Muito alimento se perde. Vejam essa foto aí. Da caixa de bananas. Da caixa de banana, a banana um pouco machucada e não sei o quê. Essa banana não tem espaço comercial, ela não consegue ser vendida. Então, mas ela está boa, ela pode ser utilizada. Então, esse alimento normalmente seria jogado fora. Ela pode ser beneficiada, né? Não pode consumida in natura, mas beneficiada num doce. Exato, você pode fazer o doce, você pode mesmo fazer uma conserva de banana, tem uma série de coisas que dá para fazer. E você sabe que no mundo todo, as Nações Unidas estimam que se perde ou se desperdiça 1/3 dos alimentos que são produzidos no mundo. É uma enormidade. Então a gente está gastando terra, está gastando água, está gastando dinheiro, está emitindo gases de efeito estufa para nada, para se jogar fora. Aliás, quando se joga fora, se emite ainda mais gases de efeito estufa, né? Então, uma das nossas missões é reduzir a perda e o desperdício. Então, não basta só fazer a doação, mas fazer a doação onde você vai minimizar esse efeito ambiental que tem a perda do alimento. Agora, professor, quais são os critérios utilizados para selecionar as entidades que serão beneficiadas pela ONG Prato Cheio com a doação de alimentos in natura? Nós trabalhamos com o cadastro da assistência social. Isso é muito importante também, porque mesmo o doador, quando ele vai doar, existe um certo benefício fiscal para ser doado. E quando essa instituição está cadastrada na assistência social, o doador pode se beneficiar dessa isenção, ou desse abatimento de imposto. Então a gente sempre trabalha com instituições que são cadastradas. Muitas vezes você não tem uma instituição que está plenamente cadastrada, mas está em processo de cadastramento. E a gente também participa de campanhas, né? Então, por exemplo, no ano passado nós participamos da campanha de doação para o Rio Grande do Sul. Então nós coletamos alimentos que chegaram no Rio Grande do Sul. É uma demanda emergencial que nós teríamos, que a gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, haja vista as catástrofes e tal. Então a ONG trabalha com essa linha também. Agora, professor Walter, qual que é o papel do voluntariado na ONG Prato Cheio? Bom, nós temos uma equipe de trabalho muito eficiente, eu diria, porque são poucas pessoas que fazem uma grande diferença. Mas, além disso, nós temos toda a diretoria, todo o conselho que trabalha como voluntário. Mas tem funcionários também? Tem, claro. Temos os funcionários. O conselho se mobiliza em torno de conseguir doações, conseguir contatos com empresas que queiram doar, seja recursos, seja dinheiro mesmo, porque a gente precisa contratar transporte, a gente precisa pagar funcionários e assim por diante, né? E pessoas que ajudam na coleta dos alimentos. Então,
No passado, nós íamos lá no Mercado Municipal de São Paulo fazer a coleta box por box. Hoje... Para quem é de fora de São Paulo, o Mercado Municipal ele é conhecido, é um ponto turístico conhecido aqui na capital por ter o pastel de bacalhau, o sanduíche de mortadela, e lá também nós temos um grande entreposto, claro. Ele é um tamanho bem menor em relação à CEAGESP, mas sem dúvida nenhuma é um ponto importante de distribuição de alimentos, não é? Sim. E como é um ponto turístico importante, o alimento que é vendido no mercado municipal, ele é maravilhoso. Quem passa por lá... 5 estrelas, caríssimo. 5 estrelas. Caríssimo também, né? Então, aquele alimento que começa a sair um pouco do padrão já é doado. Então, tem uma doação grande. Daqui a pouco a gente volta aqui no Terceiro Setor para continuar esse papo, esse gostoso papo com o especialista, o professor Walter Bellick, que é presidente da ONG Prato Cheio. Hoje o Terceiro Setor fala desta área tão importante, sobre a insegurança alimentar, não só aqui no país, mas no mundo também. Daqui a pouco a gente volta. Você acompanha agora a segunda parte do programa, o Terceiro Setor, hoje falando da ONG Prato Cheio. Temos aqui em nossos estúdios o professor Walter Bellick, que é presidente da ONG Prato Cheio, também um professor aposentado, professor titular aposentado da Unicamp, responsável por outros inúmeros institutos referentes a essa questão da insegurança alimentar. Agora, professor, conta pra gente... Como que a ONG se diferencia de outras iniciativas contra a fome? E o senhor é o grande expert nisso. Então, nós estamos trabalhando nessa linha que a gente chama de colheita urbana. É interessante. A colheita urbana vem de uma filosofia que começou nos Estados Unidos de realizar uma segunda colheita. É como se houve uma primeira colheita... Colheu no campo... E está se perdendo, então nós fazemos uma segunda colheita. E esse é um trabalho bastante difícil. Normalmente as ONGs que trabalham com banco de alimentos têm esse tempo a mais para respirar, mas nós não temos. A gente tem que ter uma logística perfeita para conseguir atender as demandas e poder distribuir esse produto. Então, nosso diferencial é um pouco esse. E, além de tudo, a gente se preocupa bastante com a educação alimentar. Então, nós temos, por exemplo, uma plataforma de cursos de insegurança alimentar que pode ser acessada gratuitamente por qualquer pessoa interessada que queira entender um pouco mais sobre manutenção de alimentos, aproveitamento integral, a tradicional casca de melancia. Exatamente. Receitas e uma série de coisas. Então tem todo um lado de educação alimentar. Além disso, nós falamos anteriormente, as cozinheiras das instituições. Nós temos acordos com escolas de gastronomia, o SESC, por exemplo. Temos acordo com a Faculdade de Saúde Pública da USP, onde a gente dá cursos, a gente leva essas cozinheiras para a universidade, onde elas têm cursos. Aqui a gente estava mostrando as cozinheiras. Onde elas recebem instruções e têm cursos, e é uma festa, né? Porque é uma valorização desse profissional que está lá na frente e que tem que fazer um bom trabalho. O senhor foi um dos pioneiros no mundo, eu posso dizer, sobre a questão do índice de insegurança alimentar, inclusive até com a ajuda de uma outra que a gente tem em comum, uma conhecida em comum, descobrimos aqui agora. Uma especialista. Olha, na verdade é assim... Se o senhor pudesse falar o nome dela também? A Anne Kepler. Anne Kepler, isso. E o índice, nós utilizamos no Brasil para medir a insegurança alimentar uma escala. Mudou. Antigamente não havia, o senhor que criou. Não fui eu que criei, já havia vários estudos que estavam surgindo nessa época. Na Unicamp havia um grupo que estava trabalhando com essas questões, porque normalmente a insegurança alimentar era associada à desnutrição. E desnutrição é uma coisa antropométrica, eu consigo medir, é uma medida antropométrica.
Mas, na verdade, você tem outros aspectos ligados à insegurança alimentar que não estão presentes no corpo da pessoa. Então, muitas vezes você tem alguma coisa, alguma ansiedade pelo fato de não poder comer diariamente, né? Não que a pessoa esteja mais magra, mas ela não tem dinheiro, ela tem que se alimentar mal, né? Você tem questões ligadas à obesidade também que não aparecem diretamente em índices de desnutrição, mas você tem uma desnutrição interna, uma avitaminose em determinadas coisas. E a obesidade é um problema de insegurança alimentar também. Ultraprocessado também é um problema gravíssimo nessa área? É um problema gravíssimo, porque as pessoas mais pobres, com menos recursos, têm que se alimentar de alguma forma. As próprias cantinas, não fossem por leis como aqui da Alesp, onde nós estamos, as cantinas só dariam bolacha e salsicha, né? Exatamente, que é mais barato. Então as pessoas de menos recursos se alimentam com alimentos mais baratos. E então, enche a barriga, né? Enche a barriga, dá satisfação, mas provoca obesidade. A obesidade depois se desdobra em diversos problemas de saúde, diabetes, hipertensão e tal, e vai pressionar o sistema de saúde. Então é uma situação de política pública que precisa ser resolvida. Então o índice de insegurança alimentar que foi desenvolvido no Brasil, a Unicamp começou. Nós temos uma escala brasileira de insegurança alimentar, mede com uma, vamos dizer, com uma perfeição muito melhor do que um índice antropométrico. Ele começou como complementar e hoje ele é utilizado. E qual que é o índice hoje do nosso estado, do nosso país? Bom, no Brasil nós conseguimos, aquela coisa que a gente escuta, o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil entrou no mapa da fome, está baseado nesse indicador. E por que a gente pode dizer isso? Porque o indicador que foi desenvolvido no Brasil, ele foi espalhado para os outros países do mundo. Então nós podemos comparar o Brasil. Hoje o índice de insegurança alimentar grave, que a gente pode traduzir em fome crônica, está em torno de 4,8% da população, né? É um índice elevado, mas nós estivemos, a última medição, que foi 2021-22, nós estávamos com 14%, e aí caiu para 4,8%. É uma queda expressiva em função da retomada de uma série de programas de política pública, alimentação escolar, o próprio Bolsa Família, que aumentou o aporte às famílias beneficiadas, e a economia. A economia reagiu, o salário mínimo está tendo aumentos reais, as pessoas estão em emprego, o nível de desemprego está bastante baixo, hoje 6,5%, então há uma reação pelo lado da renda das pessoas que impacta na alimentação. Agora, professor, quais são os grandes desafios e o que o futuro projeta para a ONG Prato Cheio? O que a gente está vendo aqui? Bom, nós temos grandes desafios pela frente, porque o Brasil, embora seja o quarto maior produtor de alimentos do mundo, ainda tem 4,8% da população que passa fome. Um prato sem qualquer tipo de ultraprocessado, aparentemente, né? Ultraprocessado é aquele produto completamente industrializado, né? Para o nosso público entender. Na verdade, o ultraprocessado são alimentos onde você, de fato, não consegue identificar a base alimentar daquilo que você está comendo. Muitas vezes você tem um alimento que é processado, tudo bem, muitos alimentos precisam ser processados, mas o ultraprocessado, você vai ler a bula do alimento processado, você não consegue identificar de tantos elementos químicos, aditivos e etc. Então, na verdade, esse produto ele provoca diversos problemas na saúde das pessoas. E aquele pratão de comida ali cheio, aquele prato realmente é nutritivo, as pessoas estão vendo. Esse é um grande desafio, né? E ainda sabendo que nós temos um grande desperdício. As cadeias de produção no Brasil são extremamente complicadas. O Brasil é um país continental. Então nós recebemos alimentos, a CEAGESP, por exemplo, recebe alimentos do Brasil inteiro, né? E a CEAGESP distribui para o Brasil inteiro.
Então, tem determinados casos onde a CEAGESP está recebendo alimento de uma determinada região e está mandando o mesmo alimento para a mesma região, né? Então, essas cadeias logísticas precisam ser aperfeiçoadas para que a gente possa reduzir essa perda. E para a ONG, quais são aí os grandes desafios agora para o futuro? O que vocês projetam? Bom, nós vamos crescendo devagarzinho. A gente acha que é importante crescer com segurança, porque nós não queremos simplesmente aumentar a quantidade de alimentos que são doados, mas também dar atendimento a essas famílias. E os problemas são complexos, são instituições que têm problemas diferentes. Tem instituições de crianças, tem instituições de idosos. E agora deve crescer bastante, né? Exato. Se não as instituições, mas a necessidade desse público mais longevo, né? Então, a questão dos idosos é bastante complicada, a questão dos moradores de rua. Nós temos só na cidade de São Paulo 80 mil moradores de rua, né? Como é que você atende essas pessoas? Os órgãos públicos até não têm capacidade de atender, então eles credenciam instituições que dão refeições. Então, nós entregamos o alimento, tem a cozinheira que prepara e essas pessoas vão lá ser atendidas. Então, esse é o grande desafio, conseguir crescer de uma forma equilibrada, onde você vai atendendo essas duas pernas, da insegurança alimentar e da redução de perdas e desperdício. O senhor é o presidente, tem todo um corpo consultivo, mas efetivamente, quantos funcionários tem a ONG Prato Cheio? Olha, nós trabalhamos efetivamente com 5 funcionários permanentes, né? Além dos terceirizados, que são motoristas, carregadores e tal, mas são 5 funcionários. Mas e esses terceirizados somam quanto? Para dar conta de entregar 33... para dar conta de alimentar 33 mil pessoas por semana. Eu diria assim que no total nós temos em torno de 15 a 18 funcionários que estão trabalhando aí efetivamente, semanalmente, inclusive fins de semana para atender essa situação. Professor, nós vimos ainda há pouco aqui alimentos que, entre aspas, são descartados e são doados à ONG Prato Cheio. E a gente vê alimentos de primeiríssima qualidade. O que vocês recebem? É só um batidinho? É um batidinho mais escuro que, entre aspas, eu como dona de casa já iria descartar o produto? Não, são alimentos bons. A verdade é que o alimento ele perde o valor comercial muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, a gente vê a situação das feiras livres. A feira livre é um termômetro da perda do valor comercial. A hora da xepa, né? Começa com preço cheio e vai caindo, acaba sendo vendido pela metade do preço. Então, esse alimento ele é ótimo para o consumo. Mas do ponto de vista cosmético, a gente usa isso daí, ele é feio. Então a dona de casa não gosta, o supermercadista tira da prateleira. É muito comum o supermercado ter contratos com produtores, onde o produtor tem uma pessoa credenciada dentro do supermercado que fica arrumando a prateleira o tempo todo. Sim. E tirando os produtos feios. Sim. A gente se pergunta, para onde vai esse produto feio, né? Não pode ser descartado, ele tem que ir para alguém que vai necessitar desse produto, que está necessitando do produto. E até em tempos de dificuldades econômicas, como a gente tem os supermercados dos vencidinhos, que são os ultraprocessados que estão perto de vencer, que são vendidos por um preço mais baixo, e há um segmento do comércio que se especializou nisso. Eu destaco muitos na região da Praça da Sé, ali no centro, mas também nos próprios sacolões, varejões e hortifrutis, onde tem uma população que, claro, você não vai oferecer isso num bairro que tem uma população de classe média alta, que a dona de casa não vai querer aquilo. Mas aonde tem público, hoje em dia já tem o sacolão, o varejão, o hortifruti, que tem o produto a preço cheio e o produto batidinho a um preço mais barato. Exatamente. E para o ultraprocessado também acontece isso. Quando o produto está próximo da data de vencimento, o comerciante retira da prateleira. E aquilo lá vai para algum lugar, mas ainda tem um valor comercial pequenininho. Então surgem esses pequenos negócios de venda de produto perto do vencimento. É muito interessante isso. Professora, uma última mensagem que o senhor deixa da ONG Prato Cheio. O tempo voou, mas o senhor vai voltar aqui com certeza. Olha, a mensagem que eu deixo é que, na verdade, nós temos que olhar para essas questões
em todos os momentos dentro de casa para verificar. Muita gente compra produto em excesso e acaba desperdiçando, não verifica datas de validade e tal, e esse produto vai para o lixo. Isso daí é impressionante. Tem uma estatística que diz que o brasileiro desperdiça 95 quilos por ano per capita, cada brasileiro. É muita coisa, imaginando que o Brasil é um país pobre, né? Então isso vai desde dentro de casa até os negócios nos restaurantes, nas feiras livres, nos supermercados. É interessante isso daí. Muita gente vai comer na comida por quilo. Tem aquela variedade enorme e tal. Bom, ninguém se pergunta o que o dono do restaurante faz com aquilo quando ele está próximo de deteriorar, né? Então tem que ter uma destinação para isso. E só um rápido comentário. E tem também aquela pessoa que vai comer onde é um preço fixo, enche o prato e não come tudo. E acaba desperdiçando também. Professor, muito obrigada. Adorei a entrevista. Obrigado, Renata. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Hoje, no Terceiro Setor, falamos da ONG Prato Cheio. Você já deu uma olhada na sua casa, na sua geladeira, na despensa? Antes de ir às compras da próxima vez, verifique a validade. Veja se tem necessidade mesmo. Vamos economizar, não desperdiçar, principalmente esse bem maior da vida, que é o alimento. Muito obrigada pela sua audiência.